Para voltar ao tema de ficção científica e aproveitando que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, a gente discutiu muito aqui a intersecção entre ficção científica tentando prever inovações tecnológicas e mostrando como a sociedade fica cada vez mais automatizada, cada vez mais alicerçada em ferramentas. Mas pelo que a gente está discutindo aqui, esse já é um espelho da nossa realidade. A gente cada vez mais é dependente dos algoritmos, alguns do Spotify, outros do YouTube, sei lá por quê, Diogo. Mas, você conhece alguma ficção científica que a elucubração literária que ela faz sobre os futuros, na verdade, é uma exacerbação do contato humano e não da exploração, do manual de instrução de como é um aprofundamento tecnológico de uma sociedade ou de um desenvolvimento sociológico de uma sociedade em um outro mundo? As pessoas já começam a ver esse tipo de imaginação como ficção científica? Olha, na verdade é o seguinte, como eu te falei, você tem quando se falava na IA como assassina e tudo mais, mesmo assim, mesmo o HAL 9000 lá pro Arthur C. Clarke, ele fez isso mais como uma experiência para tentar entender como seria se uma IA fosse humanizada. Tanto que o que ele dá a entender é que a IA teve um surto psicótico, na verdade. Foi equivalente ao algoritmo de um surto psicótico, porque mandaram fazer uma coisa, depois mandaram fazer outra, e ela não sabe o que fazer, bom, tem que cumprir essa missão de qualquer maneira, então eu vou sair matando. Eu acho que experiências de sociedades totalmente alienígenas é uma coisa muito difícil para a gente fazer, porque a gente é demasiado humano. Então é muito difícil, né? Se tentar. Toda vez que se cria uma sociedade assim, a gente está sempre criando sociedades humanas, praticamente, né? Mas ok também, isso aí não é um grande problema. Eu acho que a Ursula Le Guin, né, para voltar uma autora que está sendo muito publicada no Brasil, ela faz isso de maneira muito bacana quando ela cria a cultura Heinisch, né? E o que ela fala, né? Que no século XXI a humanidade, né, os terráqueos foram para as estrelas e aí eles fazem o primeiro contato com a cultura de Hain. Hain, o que é? Hain é um planeta e depois esse planeta tem várias colônias na galáxia essas pessoas são humanoides muito parecidos com a gente. Então eles dizem, que bom que vocês vieram finalmente. E os humanos, como assim? Não, porque nós somos primos, nós somos parentes. Na verdade, o planeta de vocês foi semeado, o DNA foi semeado 1 bilhão de anos atrás. Mais ou menos como hoje você fala E aí eu acho muito ruim, mas enfim, né? Teve o Alien, né? Então teve Prometheus, tal, as continuações do Ridley Scott, que tentaram falar alguma coisa parecida da gente ter sido semeado aqui também. Mas, e esse volta e meia, até Star Trek, né, hoje em dia tem essa coisa de que por que os vulcanos são parecidos com os humanos, tudo mais, tipo, porque também houve uma raça bilhões de anos atrás que semeou a galáxia. Aí é uma coisa meio, né, para você poder justificar usar as pessoas ali. Mas quando a Ursula Le Guin faz isso, ela faz de uma maneira mais interessante, porque ela coloca, olha, bem-vindos, nós somos humanos como vocês, mas nós não somos iguais a vocês. Vocês estão começando a crescer agora. Tanto que você vai... Floresta é o nome do mundo, eu não lembro se o título em português é exatamente esse, World is Forest, é um dos primeiros planetas que os humanos, os terráqueos, estão sob supervisão Hain, estão indo e fazem uma coisa pavorosa, quase que fazem um genocídio ali, né? E em outros planetas, como a mão esquerda da escuridão, por exemplo, é um enviado da Terra que vai para o planeta Getten e ele se depara com uma cultura ambissexual, de pessoas que têm fisicamente, elas são hermafroditas, elas agora são do sexo masculino, passam por um processo de troca de energia ali, quando elas estão muito estressadas, e elas, ou periodicamente, e aí o cara pode deixar totalmente de suas características externas de homem e passar a ter de mulher e vice-versa. E o personagem tem que lutar com os próprios preconceitos. Aí você percebe o personagem meio transfóbico. Uhum. E ela fez uma coisa codificada para transexualidade, talvez sem se dar conta, não sei. Mas, inclusive, depois ela falou que tem coisas ali que ela meio que foi transfóbica e que ela diz, não, hoje em dia eu não faria isso, né? Mas, de modo geral, o livro é incrível. E outra coisa que eu posso indicar também para vocês, que já começou a sair no Brasil, que é a série da cultura do Ian M. Banks. Que aí sim, não são humanos, é uma cultura que tem algumas raças humanoides e outras totalmente diferentes, que é uma cultura paralela à nossa,
e que é muito bacana. São várias histórias, acho que são 12 livros de histórias totalmente separadas umas das outras, que se passam totalmente fora da Terra, com culturas que têm muitas, muitas diferenças das humanas. E aí o Ian Banks faz uma brincadeira, que ele fala que tem um conto que se passa na Terra, que é na década de 80, onde vem um pessoal da cultura mais humanoide, eles se maquiam, se disfarçam para ficar iguais a gente, porque um deles se exilou na Terra, então os caras querem pegar ele de volta e tal. E aí você pensa assim, puxa, mas vai ter alguma coisa de contato de OVNI e tal? Aí você assim, não tem. Mas a nave que ficou em órbita, que ficou camuflada, que ninguém está vendo, ele é uma IA, e as IAs todas da cultura são IAs totalmente autônomas, e são IAs que têm um senso de humor muito perverso. Então, assim, aí o pessoal falou, pô, mas você fez a gente está vendo aqui que você fez, a IA fez um contato com a Terra, quem que foi isso? Eu falei, não, eu só liguei para uma emissora de rádio para pedir uma música do David Bowie, que Space Oddity, sei lá. Mas não acharam que era trote e não aceitaram. Eu falei, muito engraçado isso, né? A IA decidiu dar sacaneada, brincou ali e tal, mas não tinha a ver. Mas são exemplos muito legais que eu acho que de culturas que tentam ser diferentes. E olha que interessante, são duas culturas que tentam fugir, tanto a Ursula Le Guin quanto o Ian M. Banks, tentaram fugir da estrutura tradicional que se vê nessas histórias. Você vê, por exemplo, Star Trek, por exemplo, tá? Ou Star Wars. Vamos pegar os dois Stars aí. Star Wars é uma coisa tradicional meio que de fantasia. Você tem um império, né? Depois vira a República, depois volta a ser império de novo, etc. Mas tem os Cavaleiros Jedi, que são aquela coisa de, né? Os Cavaleiros medievais, ou samurais, né? Então tudo é uma cultura muito ocidental. Mas até ok. O Lucas fez de propósito, se calcando em vários filmes de aventura, né? Para poder discutir política, mas também oferecer um entretenimento que a geração dele estava acostumada, né? Mas a literatura é muito legal porque você consegue fazer experiências mais, vamos dizer, fora da casinha. Então, eu acho que quando o Ian M. Banks e a Ursula Le Guin criam as sociedades que eles criam para tentar realmente romper com o padrão, apesar dos dois serem brancos, cis, hétero, todos os livros desses dois escritores têm culturas que são de diversas etnias, diversas cores de pele, diversas sexualidades, diversos pensamentos políticos. A cultura é uma comunidade galáctica em grande parte pacífica, mas tem guerras, tem conflitos, tem diplomatas, tem agentes secretos, né? Então, claro, tem coisas que não tem como sair do humano, mas sempre, tanto a cultura do Banks quanto os Heinisch, eles têm interesse de fazer o quê? De ajudar uns aos outros e de fazer com que as culturas se espalhem, levando paz e prosperidade, sem que isso signifique nenhum espectro político específico, tentando preservar o máximo possível as individualidades, que é o que eu acho que a boa ficção científica tenta fazer, inclusive como manual de instruções.